Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E no nosso vídeo de hoje eu vou falar da memória do Papa Bento XVI, que infelizmente acabou de falecer. Vou tentar ajudar-vos a conhecer melhor esta personagem e, digamos, aquilo que ele nos deixou por esta igreja que tanto amou. Morreu o Papa Bento XVI e eu estou a fazer este vídeo como memória da sua mensagem. Não me interessa tanto falar da sua história, mas queria falar do papel que ele vai acabar por desempenhar, importantíssimo para a história da Igreja e, sobretudo, para a Igreja atual dos nossos dias. O seu nome verdadeiro era Joseph Ratzinger. E se nós pesquisarmos na internet com este nome, aquilo que nós vamos encontrar é basicamente um teólogo e um grande pensador da Igreja. Claro que se pusermos o nome Bento XVI, aquilo que nós vamos encontrar é já a sua imagem como Papa e, digamos, a sua função como pastor à frente da Igreja. Então, nós temos que olhar para esta personagem de duas maneiras. Primeiro, a sua parte intelectual, a sua parte pensadora, e que foi uma novidade na Igreja dos nossos dias. E depois temos a outra parte, como pastor, como condutor dos destinos da Igreja, e essa é uma parte diferente que o Ratzinger desenvolveu já na fase final da sua vida. Mas que a determinada altura teve uma atitude que foi abdicar de ser Papa, e isso revelou realmente um altruísmo muito grande, mas sobretudo uma pessoa que sabia onde estava, o que tinha que fazer e quando tinha que terminar o seu papel à frente da Igreja. No entanto, houve várias polémicas que marcaram, digamos, a sua passagem por este mundo, e aquilo que eu vou tentar fazer é que vocês percebam uma parte, digamos, histórica da sua vida, porque ele tinha, digamos, algumas referências históricas e algumas polémicas, e a outra parte já como Papa, porque é que ele tomou algumas decisões e algumas atitudes. Ratzinger nasceu em 1927, na Alemanha. O seu pai era um policial, a sua mãe fazia alguns trabalhos nos hotéis locais, mas até aos 5 anos, devido a este trabalho, ele vai mudar várias vezes de terra e de localidade até se fixar em Auschau, perto de Munique, ali no sul da Alemanha. Ele vive em Auschau a partir dos 5 anos e é ali que ele vai descobrir a sua vocação e mais tarde vai ir para o seminário, mas estamos num período com 5 anos, estamos em 1932, 33, em que chega ao poder, na Alemanha, o Partido Nazi. Em 1939, antes de começar a guerra, Ratzinger entra no seminário para estudar e no futuro vir a ser padre. Mas assim que começa a guerra, sai uma lei em que todos os jovens, a partir dos 14 anos, têm que pertencer à juventude hitleriana. Isto era uma coisa que o Ratzinger não gostou, no entanto ainda faltavam 2 anos, ele vai estar 2 anos no seminário, mas o seminário fechou, porque muitos dos seminaristas tiveram que se alistar, e ele vai regressar à sua casa. Mas quando chega aos 14 anos, ele não tem hipótese, ele alista-se na realidade na juventude hitleriana, tem que participar, enfim, em todos aqueles acampamentos e atividades. No entanto, ele teve uma sorte. No seminário ele tinha um professor de matemática, que era do partido nazi, mas quando ele chega à escola hitleriana, o professor era o mesmo. E ele disse que não queria participar daquilo, não vivia aqueles ideais, e o professor vai protegê-lo.
e vai como que escondê-lo para ele não participar em muitos desses acampamentos e dessas atividades. Mas em 1943, já com 16 anos, Ratzinger tem que entrar para o exército. Então ele vai fazer parte da famosa Wehrmacht, mas ele vai treinar, vai fazer a sua formação numas baterias antiaéreas e vai ficar posicionado para defender uma fábrica da BMW nos arredores de Munique. No entanto, ele mais tarde é, digamos, destacado para um campo de trabalhos forçados em Traunstein e daí o que ele vai fazer, ele já não queria aquela vida, ele vai desertar, vai fugir e vai se esconder em casa dos seus pais em Achau. Só que os americanos, quando entram já no final da guerra, estão a chegar a Berlim, eles entram em casa dos pais de Ratzinger e fazem da casa uma espécie de pequeno quartel-general. Mas quando descobrem que o Ratzinger tinha pertencido à Wehrmacht, ele vai ser, digamos, denunciado e então ele vai para uma prisão, vai ser preso num campo de concentração de prisioneiros soldados alemães, cerca de 40 mil. E ele vai ficar neste campo de concentração em Bad Aubing cerca de 2 meses até, digamos, ser libertado, porque não havia nenhuma acusação formal contra este jovem Josef Ratzinger. Nesta altura, ele tem 18 anos. Mas aos poucos e poucos, a vida volta ao normal, a guerra acabou e Ratzinger regressa ao seminário. E em 1951 é ordenado sacerdote juntamente no mesmo dia com o seu irmão George Ratzinger. Mas rapidamente reconhecem neste Josef Ratzinger uma capacidade intelectual muito grande e ele torna-se professor de teologia, passou por várias universidades, basicamente eram cadeiras dogmáticas e a teologia da fé fundamental que ele lecionava, até que ele vai chegar à famosa escola de Tubinga. Esta escola de Tubinga é uma escola que não é exclusiva da esfera católica. Ela tinha muitas influências da teologia protestante e muitos teólogos protestantes passaram por esta escola de Tubinga e então Ratzinger, como professor, vai partilhar o espaço com outros professores teólogos que não, digamos, vinham propriamente da esfera católica. E é aqui que ele vai conhecer o Hans Kung, um teólogo suíço que vai ser muito importante na sua vida. E nesta Universidade de Tubinga ele conhece Hans Kung e vai receber muito do pensamento teólogo protestante que vai determinar a forma como ele vai olhar para a Igreja Católica e vai identificar, digamos, as questões principais que vão mais tarde orientá-lo como cardeal e como papa nos assuntos principais que devem preocupar a Igreja nos dias de hoje. Mas nesta altura dos anos 60 dá-se um acontecimento que é o Concílio Vaticano II. E o Papa João XXIII, para além dos bispos, convocou uma série de padres que na altura já eram reconhecidos como pensadores teólogos e dentre eles vão ir ao concílio, não como bispos, como peritos teológicos, este Hans Kung e também o Josef Ratzinger. E nestas primeiras sessões, o padre Josef Ratzinger dá-se conta de uma grande discussão no concílio. Havia um conjunto de bispos muito conservadores, mas que eram uma minoria e a grande maioria queriam mudar na realidade da Igreja. Só que aquela minoria estava a conduzir os trabalhos e então o padre Josef Ratzinger vai ter várias intervenções bastante importantes. Uma das coisas que ele recorda é que ele dominava o latim, as sessões eram em latim, os bispos falavam em latim e ele consegue, digamos, compreender e interpretar toda aquela discussão que estava ali no concílio. É evidente que estes padres conciliares eles não tinham nenhuma capacidade de decisão, mas o Papa João XXIII dava-lhes bastante atenção àquilo que eles diziam. Infelizmente, o Papa morreu no meio do concílio
Mas o Papa que veio a seguir, o Papa Paulo VI, vai continuar a confiar nestes padres conciliares e vão ser eles que vão, na realidade, conduzir uma grande parte dos trabalhos conciliares. Aliás, alguns dos documentos foram reformulados por causa destes padres teológicos, estes peritos, que estavam presentes nas sessões. E então já estão a perceber que este Ratzinger, este Hans Kung, que era suíço, e também uma outra personagem que não esteve presente no concílio, mas que já era mais velho, o Urs van Balthasar, que, digamos, eles tinham estudado e tinham, digamos, apreciado a sua forma como tinham interpretado o papel da Igreja no mundo. Então, sem querer, estas três personagens vão ser fundamentais na evolução do Concílio Vaticano II. E a partir daí, o padre Josef Ratzinger nunca mais foi um desconhecido, nem para o Vaticano, nem para a Igreja do mundo inteiro. Goste-se ou não, este Ratzinger foi fundamental para os documentos do Vaticano II que nós temos hoje. E, aliás, mais tarde, ele conhece este Urs van Balthasar e os dois, em 1972, vão fundar a famosa revista Communio, que ainda hoje é a grande revista teológica internacional, onde são publicadas as teses teológicas mais importantes e que, digamos, têm assuntos que discutem o papel da Igreja no mundo, quais as discussões que a Igreja deve pensar e ter em cima da mesa para melhorar a sua imagem no mundo, enfim, tudo aquilo que serve para sermos cristãos autênticos e mais fiéis a Jesus Cristo. Ele fundou esta revista Communio, que ainda hoje é a revista teológica mais famosa do mundo. A partir daqui, o Ratzinger vai ter uma carreira, entre aspas, dentro do Vaticano. Ele é nomeado Bispo de Munique pelo Papa Paulo VI, mas em 3 meses é nomeado Cardeal e nessa posição de Cardeal ele vai participar em 2 conclavos. O primeiro foi quando morreu Paulo VI, ele está no conclave na eleição do Papa João Paulo I, mas sabemos que o João Paulo I morreu passado uns meses e imediatamente a seguir um novo conclave onde vai ser eleito o Papa João Paulo II. E é muito importante porque o Papa João Paulo II era polaco, fica perto da Alemanha e é o primeiro Papa em centenas de anos que é eleito e não é italiano. Portanto, pela primeira vez, a Igreja escolheu para estar à sua frente uma pessoa que tinha uma ideia diferente para a própria Igreja. E o engraçado é que eles conheceram-se nesse conclave, o João Paulo II e o Ratzinger, rapidamente perceberam que comungavam das mesmas ideias e, digamos, não é surpresa nenhuma que o Papa João Paulo II, assim que foi nomeado, vai chamar este Josef Ratzinger para ser um dos seus braços direitos durante, digamos, o seu papado. Então, este Josef Ratzinger, desde 1981 até 2005, nós estamos a falar cerca de 25 anos, Josef Ratzinger vai estar ao lado do Papa João Paulo II. Ele vai estar com a pasta da Congregação da Fé, é uma espécie de ministro muito especial dentro do Vaticano. O objetivo dele era manter dentro de toda a Igreja os princípios de fé que uniam todos os cristãos. Não é um trabalho muito fácil, mas ele vai manter esse trabalho durante 25 anos e nós sabemos que assistiu a todo o mediatismo que o Papa João Paulo II conseguiu. Sabemos também que muitas das encíclicas que o Papa João Paulo II escreveu têm a mão do Josef Ratzinger. Houve algumas encíclicas, foi o Ratzinger que escreveu, o Papa João Paulo II apenas assinou por baixo a concordar. Entre as mais importantes, talvez a encíclica Fide et Ratio, que é fé e razão, e que corresponde à forma como o Josef Ratzinger adorava ver a Igreja. Uma discussão permanente entre a fé
e a razão, e uma discussão permanente entre aquilo que é a ciência e aquilo que é, digamos, a vontade do crente, o seu acreditar e, digamos, a sua força interior para além da ciência. Mas João Paulo II morre em 2005 e então este Joseph Ratzinger vai estar como cardeal num terceiro conclave, que vai ser o conclave que o vai eleger como Papa Bento XVI. Ele escolhe este nome em memória do Bento XV, que foi um Papa que governou a Igreja no período entre as duas guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que foi exatamente o período em que o Ratzinger nasceu e, digamos, era um Papa que alertava para o problema da falta de humanismo nas pessoas que poderiam levar à guerra e, portanto, tentou passar uma mensagem de amor e paz dentro da humanidade. E por respeito a isso, ele escolheu para seu nome a palavra Bento e, obviamente, como era o 16º, ficou o Bento XVI. Agora, o problema mais complicado é que ele iria substituir um Papa que teve uma força mediática enorme no mundo, como foi o João Paulo II. E aí, Ratzinger mostra o primeiro sinal de grande inteligência. Uma das coisas que ele disse: eu não quero, nem posso voltar a ser um novo João Paulo II. Então ele não vai continuar a fazer as mesmas coisas que antes fazia o Papa João Paulo II. Então, este novo Papa Bento XVI, este Joseph Ratzinger, sabe muitíssimo bem, ele é inteligente, o que é que tem que fazer. Ele não pode imitar o antigo Papa e sabe que vai ter que fazer um papel de transição para um novo Papa. Reparem uma coisa, ele vivia há mais de 25 anos no Vaticano. Ele sabia muito bem como é que funcionava, digamos, a Igreja por dentro. Ele sabia onde estavam os bons, onde estavam os maus. Sabia as coisas boas que a Igreja fazia, mas também sabia que havia muitos meandros, muitas politiquices e muitas coisas que não eram um testemunho verdadeiro da mensagem de Jesus. E embora ele até tenha tido algumas decisões polémicas, a sua grande preocupação foi manter sempre um diálogo com estes dois grupos. Obviamente com o grupo que ele apoiava de uma igreja nova, mas também todos aqueles cardeais que defendiam uma igreja mais conservadora, mais institucional. Ele não vai abandoná-los, ele vai tentar manter um diálogo de paz e manter uma certa paz dentro dos muros do Vaticano. Ele sabia que sozinho não conseguia mudar isso. Mas ele também sabia que esse papel não ia durar para sempre e que a determinada altura se ia esgotar. E essa é outra capacidade que nós reconhecemos neste Bento XVI. É que quando ele percebeu que o seu papel dentro da Igreja tinha terminado, ele não ia acrescentar nada de novo, ele vai abdicar de ser Papa ainda vivo e vai passar o testemunho a uma nova personagem que vai entrar em cena e ele vai, digamos, sair um bocadinho daquela esfera do Vaticano e dedicar-se à sua vida pessoal. Cuidado que houve muita gente que não percebeu este abdicar de Joseph Ratzinger. Alguns acharam que era eu vou sair quando estou bem, eu já não sou popular. Não, não foi nada disso. Ratzinger sabia qual era a sua missão, percebia o que poderia fazer para preparar o caminho para mudar a Igreja e foi isso apenas que ele tentou. E quando ele percebeu que já não podia fazer mais nem melhor, ele simplesmente se afastou e deu lugar a outro. Existe até um filme que eu aconselho as pessoas a verem que se chama Os Dois Papas, em que ele está um bocadinho romanceado, em que ele aborda realmente essa preparação que o Ratzinger faz para o Papa Francisco. Eu considero que se calhar muitas daquelas coisas não aconteceram, assim como está no filme, mas os diálogos que lá estão entre o Papa Francisco e o Papa Ratzinger são na realidade aquilo que é o problema principal da Igreja naquela época. Ratzinger sabia que não podia fazer melhor
e sabia que tinha que escolher alguém, ou alguém tinha que estar à frente da Igreja, que tivesse capacidade de desafiar, digamos, a parte mais conservadora da Igreja, a parte mais institucional do Vaticano. E vai surgir esta figura do Papa Francisco. E para o Papa Bento XVI, estas duas funções da Igreja, este equilíbrio entre uma Igreja mais profeta para a frente, diferente, ou uma Igreja mais conservadora, mantendo a sua tradição, este equilíbrio sempre foi a base do seu pensamento. Ele sabia que para termos uma Igreja moderna nós temos que inovar, temos que mudar, mas também não podemos mudar assim de um momento para o outro, perdendo tudo aquilo que nós temos na nossa tradição e na nossa história. E nisso o Papa Bento XVI foi um exemplo de diálogo, de paz entre estas duas formas de pensar a Igreja. E isso, os meus parabéns ao Padre Joseph Ratzinger e ao Papa Bento XVI. E olhem, deixo neste vídeo apenas um contributo da minha reflexão sobre a função deste Joseph Ratzinger ou este Bento XVI. Durante séculos, a Igreja foi fundamental para as civilizações, para a organização das civilizações e das sociedades com os seus pensadores, os seus grandes teólogos. Infelizmente, depois de Santo Tomás de Aquino, nós não tivemos novos teólogos na Igreja. Aquilo que aconteceu foi, a teologia que foi desenvolvida foi com base quer na teologia de Santo Agostinho, quer na teologia de Santo Tomás de Aquino. E ninguém arriscou ou ousou dizer que eventualmente eles podiam estar errados. E com medo disso, desde o século XV, XVI, nós não temos teólogos cristãos na Igreja. Quando existe a Reforma Protestante, os protestantes vão olhar para o mundo e vão fazer uma análise da realidade e perceber qual o papel da Igreja. Daí que eles têm o nome também de protestantes. Mas, na verdade, eles vão desenvolver uma teologia própria e, se quisermos dizer, na prática, os grandes teólogos, desde o século XVI até ao século XX, são protestantes. Não havia teólogos católicos. E se quisermos, este Joseph Ratzinger, mais este Anscombe e, juntamente com o Urs von Balthasar, eles vão acabar por ser os três grandes teólogos católicos do século XX. São aqueles que, olhando e pegando até na tradição protestante, vão olhar para a Igreja de uma forma diferente, vão pegar os mesmos princípios, nos mesmos métodos protestantes e interpretar o papel da Igreja no mundo atual. E isso é um legado que o Papa Bento XVI nos deixou. Ele foi um pensador de como ser cristão nos dias de hoje. E isso poucos o fizeram de há 500 anos para cá. E se alguém duvidar do que eu estou a dizer, pode pesquisar. Lembrem-se que uma das grandes polémicas do famoso cardeal Joseph Ratzinger foi com o famoso teólogo brasileiro Leonardo Boff, acerca da teologia da libertação. Na realidade, ele exigiu o voto de silêncio ao Leonardo Boff, não tanto dizendo que ele não tinha razão, ele achava que a discussão que o Leonardo Boff estava a pôr em cima da mesa era pertinente. A Igreja tem que ser libertadora, a Igreja tem que ter uma voz de libertação, as comunidades têm que se organizar de uma maneira diferente, só que naquele momento não era o tempo ideal para a Igreja fazer imediatamente aquilo daquela maneira como o Leonardo Boff que gostaria. E, inclusive, o Papa Ratzinger, no final da sua discussão com o Leonardo Boff, o que ele diz é: a minha opção é pelo silêncio, não é que não tenhas razão, mas não estamos preparados. E não é com um discurso de guerra, não é com um discurso de chantagem que nós vamos mudar o mundo. Tem que ser pelo diálogo, tem que ser pela paz, tem que ser com amor. E esses foram os critérios que levaram Ratzinger a tomar aquela decisão
de pedir ao Leonardo Boff que parasse de falar da teologia da libertação. Eu próprio fui um adepto da teologia da libertação, gosto dela, mas reconheço que as coisas têm o seu caminho, o seu tempo, e provavelmente daqui a uns tempos nós vamos recordar este Leonardo Boff como um grande teólogo também da Igreja Católica. Isso garanto-vos. E se há um grande testemunho que Bento XVI nos deixou, foi este. Procurarmos ser cristãos ativos no dia de hoje, mas como critério, usando a paz e usando o amor. E esse é o testemunho da mensagem de Jesus. Na realidade, Ratzinger faz o papel de Jesus, é dizer-nos e chamar-nos a atenção: não vão com atitudes agressivas, não vale a pena termos uma postura de guerra ou de chantagem. Esse não é o papel do cristão no mundo. O papel do cristão no mundo é espalhar a paz, é espalhar o amor. Se fizermos isso, nós estamos a seguir os valores do Evangelho. Muitos parabéns à história, à vida do Padre Josef Ratzinger. Muito obrigado à sua função como pastor e Papa da Igreja, e Deus queira que, pelo menos nesta intenção, todos os Papas que vierem a seguir procurem seguir este testemunho e este exemplo. E olha, espero que tenham gostado. Já vai um bocadinho longo este vídeo, mas é uma coisa que mexe comigo. Eu tenho alguma dificuldade em não espelhar, digamos, a verdade dos acontecimentos e a verdade da história das pessoas que marcam a nossa Igreja e marcam também o mundo e o nosso tempo. Está bem? Espero que tenham aprendido alguma coisa da história deste Bento XVI. Espero que o recordemos na nossa vida e daqui a muitos anos, e que vos ajude a serem melhores cristãos. É isso. E olhem, espero ver-vos aqui num vídeo em breve, e até lá, tudo de bom para vocês.